Uma aqui. Olá, bom dia! Se essa live chegou até você e você não tem tempo de assistir, salva ela, porque eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença na sua vida, e o que eu vou trazer aqui vai mudar a sua visão de mundo, vai mudar a sua vida. Então salva aí. E se você conhece pessoas que estão precisando aí trabalhar algumas questões emocionais na sua vida, então depois você compartilha com essa pessoa também. E hoje eu quero falar um pouco sobre autocura. Eu quero falar sobre como nós podemos, de forma consciente e tomando pequenas atitudes, transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa saúde emocional. E eu quero falar um pouco hoje sobre os medos. E eu tenho percebido dentro da minha mentoria que a maior parte das pessoas que eu atendo são aquelas pessoas que sentem muitos medos. E eu quero convidar você agora para pensar. Imagina a seguinte situação. Tem um homem em cima de uma montanha e ele precisa descer. Por que ele não se joga lá de cima para ir mais rápido? Porque ele sente medo. E digamos que ele esteja no pé da montanha e ele precisa subir aquela montanha. Isso é bom ou isso é ruim? Então o medo, ele tem dois lados. Ele tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom, que é o que nos protege de nos jogar de um prédio, de atravessar a rua ou de se jogar de uma montanha. Mas também é uma coisa que nos atrapalha quando nós temos que fazer alguma coisa, como é o caso da pessoa que está no pé da montanha e precisa subir para salvar alguém. Ela não vai, ela não sobe porque ela sente medo. Então depende do tipo de medo, depende do porquê você está sentindo medo. Então, se por um lado o medo é bom, por outro ele também é uma coisa ruim e ele é prejudicial. Então uma certa dose de medo é normal, mas quando ele é excessivo, quando ele nos impede de fazer as coisas, então acende um alerta. Nós precisamos olhar para esse medo, para que ele não nos impeça de fazer aquilo que nós queremos. Então eu atendo muitas pessoas e eu percebo que o medo impede as pessoas de realizar muita coisa. Seja uma transição de carreira, seja empreender, seja fazer um concurso, seja mudar de vida, sair de um relacionamento, entrar num relacionamento. E o medo acaba impedindo a pessoa de tomar essas decisões ou de fazer essas mudanças na sua vida. E existem medos que a pessoa tem: medo de adoecer, medo de morrer, medo de sair de casa. Outras têm medo do futuro. Muitas pessoas estão ansiosas porque elas têm medo do futuro, têm medo de perder o emprego. Então existem vários tipos de medo. E o que acontece quando você sente medo em excesso? Você fica paralisada, você não realiza, você procrastina, você deixa as coisas para depois. Mas a pergunta é: quem nunca sentiu medo na vida? Todos nós já tivemos essa experiência. Eu já senti muito medo, mas como eu disse, numa certa dose é normal. Então a intensidade do medo é que vai fazer a diferença. Então a diferença, a gente sempre ouve, tem um ditado que a gente diz: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então as pessoas dizem: mas medo é coisa de criança, medo é infantilidade, você é boba sentindo esse medo. Mas se você pensa assim, eu sinto te dizer, você está errada. Medo não é coisa exclusivamente de criança. As crianças sentem muitos medos, mas não é exclusividade delas. E o Dr. Baile identificou 5 tipos de medo. E que medos são esses, Isolde? É medo de coisas conhecidas, medo de coisas desconhecidas, medo de perder o controle, medo paralisante, medo que aconteça alguma coisa com as pessoas que a gente ama. Então, quando uma pessoa busca um tratamento para o medo, primeiro a gente precisa identificar qual é o tipo de medo para que a gente possa estar indicando aí
o melhor floral, o melhor tratamento ou um óleo essencial também. A gente precisa saber o que aconteceu com essa pessoa, alguma coisa que deixou um trauma, vivências, experiências que essa pessoa teve. Então, por isso não adianta ir lá na farmácia, comprar uma fórmula pronta, que tem lá uma fórmula medos. Tá, mas qual é o medo? Qual é a causa desse medo? E a gente precisa tratar a causa para que o sintoma desapareça. E então o medo tem diferentes origens, tem diferentes causas. E quando você não trata os medos, você pode perder muitas coisas, você pode perder muitas oportunidades também. Se o medo que você tem é o medo de se expressar, por exemplo, o medo de falar em público, você perde muitas oportunidades profissionais, você pode perder de crescer na sua carreira, você pode perder de crescer na sua profissão. Eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha vergonha, eu era tímida. E quando me dava oportunidade para falar, então o meu sangue vinha todo para a cabeça, eu ficava igual um palito de fósforo, né? E tremia, suava, o sangue parecia que estava fervendo nas veias, o coração parecia que ia sair pela boca. E eu não conseguia falar, de verdade eu não conseguia falar, eu simplesmente travava. Então eu tive que tratar isso, eu tive que identificar a origem, por que eu tinha esse medo? Era timidez, na verdade. Então, para eu estar aqui hoje falando com vocês, eu tive que tratar esse medo, porque senão eu não estaria aqui fazendo essa live aqui hoje. Então imagina uma pessoa com medo de falar com o chefe, imagina uma pessoa que tem medo de falar com o seu líder, mostrar o que ela sabe. Ela, na hora de falar, ela vai tremer, ela vai gaguejar, ela não vai conseguir se expressar. E o chefe ou o líder não vai entender o que ela quer transmitir, ou ela não vai conseguir transmitir tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela deseja. Imagine uma pessoa que quer viver de palestra, por exemplo, mas ela é tímida, ela tem medo de falar em público, mas isso é um medo, mas ela perdeu uma oportunidade e vai perder muitas outras oportunidades também. Então, agora você pode também ter um medo de conversar com uma pessoa com quem você quer manter um relacionamento, também vai perder oportunidade. Talvez até de formar uma família, de ter um namorado. Então o medo excessivo, sim, ele vai trazer prejuízo, mas a boa notícia é que você pode transformar esse medo em coragem. Também você pode ter outros medos de que alguma coisa ruim vai acontecer com alguém que você ama. E quando nós falamos de que nós atraímos as coisas com a nossa mentalidade, com os nossos pensamentos, quando a gente fica pensando o tempo todo que está com medo que aconteça um acidente, está com medo que aconteça alguma coisa, ou com o filho, ou com o irmão, ou com o marido, tudo isso você pode estar atraindo se você continuar mantendo esse medo excessivo o tempo todo, porque você começa a imaginar, se acontecesse isso, se acontecer aquilo, e aí você acaba atraindo. Então, nesse sentido também o medo ele é prejudicial. Imagina, seu filho sai de casa e você imediatamente começa a imaginar coisas ruins acontecendo com ele. Um assalto, um acidente ou também uma briga. Então você não vai conseguir dormir tranquila e vai estar atraindo essas coisas ruins para a vida do seu filho. Por isso que o medo ele é tão prejudicial. E nós podemos atrair essas coisas ruins quando nós temos esses medos excessivos. A preocupação de uma mãe com o filho quando ele sai é normal. O pai que não se preocupa com os filhos, então eu acho que tem alguma coisa errada aí. Porque todo pai, toda mãe se preocupa quando os filhos saem. Mas quando essa preocupação domina você, quando essa preocupação impede você de dormir, de ter descanso, de ter tranquilidade, então esse medo precisa ser olhado com mais carinho. Então, essa preocupação ela pode ser saudável, mas ela não pode se tornar um tormento. E você já deve ter ouvido falar de pessoas que ficam preocupadas o tempo todo com o trabalho, não conseguem relaxar, medo do que vai acontecer no dia seguinte. Tem pessoas que têm medo
de sentir medo, tem pessoas que têm medo de ter uma crise de medo. E por isso, as pessoas que sentem medo, elas deixam, muitas vezes, de viajar, de viver, de andar de carro. Eu conheci uma pessoa que não entrava no carro, não entrava no elevador, porque ela tinha muito medo. E às vezes as pessoas nem vão ver os parentes, não vão fazer uma viagem para descansar, aproveitar uma viagem de férias, porque o medo é tão grande que paralisa essas pessoas. Então elas deixam de viver coisas boas, deixam de aproveitar a vida, porque o medo está impedindo elas de fazer isso. Mas o pior disso é que as pessoas acham que isso é normal, pode ser comum, mas normal não é. Não é normal. E então, muito provavelmente, se você que está assistindo essa live sente esses tipos de medo ou medo em excesso, você precisa saber que você não nasceu com esse medo. Ninguém nasce com o medo. Esse medo veio através de alguma coisa que aconteceu na sua vida, de alguma situação que você viveu. Então, você não precisa deixar de viver, você não precisa morrer em vida por conta do medo, você não precisa ficar paralisada por conta do medo. Agora, deixa eu perguntar para você também, você é uma pessoa que procrastina? Se você é uma pessoa que procrastina, você pode ter medo de alguma coisa. Procrastinar, deixar algumas coisas para fazer no outro dia pode ser normal, porque às vezes, né, dependendo da prioridade, hoje eu não vou fazer isso, vou deixar para amanhã. Mas quando você fica empurrando as coisas, as decisões, as mudanças, o que você precisa fazer, você está sempre empurrando, você pode estar aí com algum medo. Medo de que não vai dar certo, medo que você não vai conseguir fazer, medo do que as pessoas vão falar, tudo envolve medo. Então vai sempre empurrando com a barriga, você vai sempre tá empurrando esses medos. Então você precisa tomar alguma atitude com relação a esse medo. Você precisa, deixa eu ver aqui, esse telefone aqui tá trancando aqui, tá trancando. Aí, agora deu certo aqui. Mas quem é que tem que fazer alguma coisa para que esse medo saia da sua vida? Quem é que tem que resolver esse medo é você. Eu tive que tomar atitudes, eu tive que fazer coisas, eu tive que buscar a solução para esses medos que eu sentia, para que eu não ficasse mais travada na minha vida. Tem coisas que só eu posso fazer por mim. As outras pessoas não vão poder fazer pela gente, as pessoas não vão poder fazer isso por você. E é simples isso, não é esconder, não é mascarar os medos, é enfrentar os medos, não é tapar o sol com a peneira, é transformar esses medos em coragem, transformar esses medos em atitudes para que você consiga realizar, para que você consiga fazer as coisas. Se tem um sentimento negativo atrapalhando a sua vida, você precisa transformar esse sentimento em algo positivo que vai levar você adiante, vai levar você para o próximo nível. E existe solução para esses medos. É remédio, Zolde? Não é remédio. Você não precisa perder a oportunidade de crescer porque você tem medo. Então você não precisa viver assustada, não precisa viver ansiosa, você não precisa viver nervosa e com medo. Você pode solucionar esses problemas e você pode desfrutar, participar da vida. Eu sempre falo, participar da vida é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós não estamos aqui nós não nascemos só para nascer, comer, dormir e morrer. Não, nós viemos para fazer alguma coisa. Nós temos uma missão, nós temos propósito, nós temos objetivos para cumprir. Então, isso aconteceu comigo, eu era muito medrosa. Enquanto eu estava dando valor para esses medos, eu estava deixando de realizar as coisas. Então eu sou grata todos os dias da minha vida por eu ter me curado desses medos. Eu sou grata todos os dias por ter encontrado os florais que trouxeram toda essa transformação para mim há 30 e poucos anos atrás. Isso foi um marco na minha vida, isso foi um divisor de águas.
fazer as formações que eu fiz em Florais de Bach, porque primeiro eu comecei me curando, me tratando, depois eu comecei a curar, a ajudar a minha família, depois eu já comecei a estender para outras pessoas, depois eu fiz disso uma profissão, e isso fez toda a diferença. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir transformar esses medos em coragem, não deixar que esses medos me paralisassem e me impedissem de fazer as coisas, você também consegue. E foi para isso que eu criei o curso de autocura. Não é só por dinheiro, claro que eu não posso fazer esse curso de graça, porque eu tenho investimentos que eu faço, tenho meu conhecimento, tenho espaço, tenho material, então não tem como fazer esse curso gratuito, mas a gente precisa levar isso, eu preciso levar essa oportunidade de transformação para as pessoas, assim como eu recebi um dia de alguém essa transformação, hoje eu tô aqui para compartilhar com outras pessoas. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas querem transformação, querem cura, querem mudança, querem sair do medo, querem sair da ansiedade, mas não fazem nada para que isso aconteça, não agem para que isso aconteça, não querem investir para que isso aconteça. Então essa formação traz esse conhecimento para você começar aí a transformação na sua vida, para estender para sua família, para estender para outras pessoas e quem sabe também transformar isso numa nova fonte de renda. Esse é o único curso, essa é a única formação que traz para você uma forma tão simples e fácil de transformar a sua vida e a vida da sua casa. E o que eu trago para ti não é só o que eu estudei, também são as coisas que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia, conhecimentos que eu adquiri. Então a minha vida mudou totalmente quando eu me tornei a terapeuta da minha casa, quando eu me tornei a terapeuta de mim mesma. Porque quem é que conhece melhor como eu me sinto do que eu mesma? Quem é que conhece melhor como meu filho se comporta, como ele está agindo, se ele está só no quarto, se ele não está fazendo as coisas, se ele não está realizando, se ele está triste, do que eu que sou mãe? Nós somos as pessoas que mais conhecem os nossos filhos, que mais podem ter a oportunidade de observar nossos filhos. Então quando você pode fazer isso, você consegue trazer essa cura, você pode trazer essa transformação também para os seus filhos. Então, eu abri poucas vagas porque nós temos um espaço limitado. O espaço que eu consegui aqui é pequeno, tem só 12 vagas e metade das vagas já estão preenchidas. Então, assim, eu fiquei muito surpresa porque as pessoas estão procurando, as pessoas querem realmente isso. E eu realmente quero que você também seja uma pessoa que comece a fazer essa transformação. Na internet, claro, você vai ver, vai encontrar muito conteúdo sobre isso, mas é conteúdo perdido. É um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E aqui na formação de autocura você vai receber tudo reunido. Você vai poder tirar dúvidas ali, porque é presencial. Então o presencial ele traz essa vantagem de você estar podendo aí tirar dúvidas, fazer perguntas quando a gente está colocando conteúdo. E então ele foi pensado para alcançar todas as pessoas que querem transformação na sua vida, para alcançar todas as pessoas que estão sofrendo, mas que não sabem mais o que fazer, não sabem mais aonde buscar, para alcançar todas aquelas pessoas que estão desistindo muitas vezes e que podem estar trazendo uma solução para a sua vida, muito mais qualidade de vida. Então pense nisso, se você está sentindo medos, se os medos estão atrapalhando você e você às vezes não sabe nem que medo você está sentindo, se você está deixando de realizar as coisas, se você está procrastinando, se você está ficando ansiosa porque você tem medo, essa formação é para você. Então nós temos algumas vagas ainda, você pode chamar no WhatsApp, ali na minha biografia, no link, tem o link do meu WhatsApp, você pode chamar ali e se inscrever, porque nós ainda temos poucas vagas, certo? Um beijo no seu coração e seja você terapeuta da sua casa.
Seja você a terapeuta dos seus filhos, seja você a terapeuta de você mesma, e você vai ver a transformação acontecer. Não é mágica, é processo, mas você tem a oportunidade agora, com esse conhecimento, de viver esse processo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.